voz? Alguém me chamou. Vocês ouviram? Alguém me chamando? Eu ouvi. Então, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a voz de Deus, sobre ouvir a voz de Deus. Vocês já ouviram falar sobre Samuel? Então, Samuel foi um profeta de Deus. A história dele está aqui, ó, na Bíblia. E no capítulo 3 de 1 Samuel, nós vamos ver que Samuel, quando ele era bem jovem, ele ouviu a voz de Deus. Deus chamou Samuel pelo nome dele. Você já ouviu sobre essa história? Então nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa história de hoje, no dia de hoje. Então, crianças, Samuel foi um profeta de Deus. E lá no capítulo 3, na Bíblia, está escrito que Samuel ouviu a voz de Deus. Deus chamou Samuel por 3 vezes, mas Samuel não conseguiu entender que era Deus que estava chamando por ele. Chamou Samuel, Samuel. E Samuel ouvia aquela voz chamando ele. De repente Samuel chegava até o sacerdote ali e falava: é o Senhor que está me chamando? E ali o sacerdote falava com ele: não sou eu, pode voltar e dormir. E aconteceu isso, crianças, 3 vezes. Quando foi da 3ª vez, o sacerdote ali falou para ele: sabe quem é que está chamando? É Deus que está te chamando. Então você vai fazer o seguinte: na hora que você ouvir chamando o teu nome, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E aí Samuel escutou mais uma vez alguém chamando o seu nome: Samuel! E Samuel logo se colocou de pé e disse: eis-me aqui, Senhor. E então ele entendeu que era Deus que estava falando com ele. Você acredita que Deus ele fala conosco? Deus ele é tão maravilhoso. Você já ouviu a voz de Deus? Sabe que quando nós ouvimos assim uma vozinha assim falando no nosso ouvido assim: seja obediente, tenha amor, seja obediente com seus pais, não fale palavrão, não fale mentiras. É o próprio Deus que vai falando ao nosso coração. Aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos. Mas às vezes nós ouvimos algumas vozinhas que falam assim: vai lá e grita, não obedece não. Para que você está obedecendo a sua mãe? Responde ela. Responde o seu pai, não tem amiguinhos não. É a voz do inimigo. Sabia que o inimigo também ele fala? Mas nós temos que ter os nossos ouvidos abertos para poder ouvir a voz somente de Deus. Assim como Samuel fez. Samuel ouviu a voz de Deus, foi obediente a Deus e Deus trouxe muitas bênçãos para a vida de Samuel, porque Samuel ouvia a voz de Deus. Toda criança, toda pessoa que ouve a voz de Deus deve ser obediente à voz de Deus. E como que Deus fala conosco, crianças? Deus fala ao nosso ouvido, essas vozinhas que eu estou falando para vocês, Deus fala dessa maneira e Deus fala através da palavra dele, através da Bíblia. Você tem um costume de ler a Bíblia? Você tem um costume de ler a Bíblia junto com seus pais, com a sua família? Então, criança, se você não tem feito isso, eu te convido a hoje mesmo você chamar o seu papai e a sua mamãe para poderem ler a Bíblia juntos. Vocês vão ouvir a voz de Deus enquanto vocês estiverem lendo a Bíblia. Amém? Crianças, essa é a história de hoje, a história de Samuel, que você possa estar com seus ouvidinhos, bem abertos para poder ouvir a voz de Deus. Vamos orar, crianças? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Deus, por essa história. Obrigada, Senhor, pela vida dessa criança, por esta família, Deus, que nesta hora está assistindo este vídeo, ouvindo essa história.
Pai, eu venho pedir ao Senhor que os ouvidos dessa criança, os ouvidos dessa família, os ouvidos espirituais, Deus, a cada dia estejam abertos para poder ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor, e ser obediente e temente ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Um beijo para vocês e até a próxima.